Olá a todos, o conteúdo de hoje é sobre o histórico da educação física no mundo. Mas antes de começar, vale lembrar que vai estar tudo lá no site www.ronron17.com e no canal do YouTube Curioso Agora Olhe. Quem quiser seguir, fica à vontade. Então, primeiramente, a gente tem que falar sobre o histórico da educação física. De forma geral, a gente pode dizer que o quê? Que a educação física começou bem nos primórdios, certo? Quando o homem sentiu a necessidade de lutar, de fugir e de caçar. Tudo isso para quê? Para sobreviver. Assim, os nossos movimentos corporais mais básicos começaram a ser executados. Quais são esses movimentos? Correr, saltar, arremessar, empurrar, puxar, entre outros. Então, basicamente, a educação física começou lá com os homens primitivos. Em termos de civilizações conhecidas como civilizações organizadas, a educação física começou efetivamente na China, 3.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, certo? Quando o imperador de nome, se liga no nome, Huang Tai, certo? Pensando no progresso de seu povo, ele passou a difundir o quê? Os exercícios físicos com algumas finalidades, tipo as finalidades terapêuticas, através de exercícios de concentração, onde predominava o quê? A realização de movimentos leves e com bastante utilização da mente. Além dessas finalidades terapêuticas, o imperador também pensou um pouco além, certo? Ele pregava os exercícios com caráter guerreiro. Por que isso? Porque ele tinha medo de invasões. Então, esses exercícios com caráter guerreiro eram caracterizados pelas lutas um contra um, mas onde não havia mortes, certo? Simplesmente era uma preparação para caso acontecesse de algum confronto com outra civilização, ou seja, de alguma invasão. Então, em termos gerais, na China, a educação física, os exercícios físicos em geral, foram praticados sobre alguns aspectos, certo? Basicamente sobre 4 aspectos. Primeiro foi o aspecto médico, onde os exercícios eram praticados sob a forma de massagem, certo? Sempre executados com as mãos, onde eram treinados os músculos de forma constante. Outro aspecto foi o aspecto esportivo, que era sempre de caráter individual, mas eram atividades relacionadas ao malabarismo, com o objetivo de desenvolver o equilíbrio. Não é à toa que atualmente você observa que as maiores apresentações circenses são com presença de chineses. Além disso, outro aspecto foi o aspecto rítmico, onde eram desenvolvidas atividades de acrobacias e danças. E por último, o aspecto militar, que eu já falei, né? Que eram atividades com o quê? Com lanças, machados, certo? Com pedras. Sempre objetivando o quê? A preparação dos guerreiros contra alguma futura invasão. Continuando aqui, vamos para a próxima civilização, a Índia. Na Índia aconteceram alguns fatos bem importantes para o desenvolvimento da educação física. Primeiramente, ela teve início por volta do primeiro milênio, certo? Onde os exercícios eram considerados uma doutrina. O que seria uma doutrina? É uma teoria sobre qualquer assunto. Isso por causa das leis de Manu. O que eram essas leis? Ou o que foram essas leis? Até hoje é considerada a primeira organização geral de uma sociedade, ou sob motivação religiosa ou política. Então, os indianos eles consideravam que os exercícios físicos eram indispensáveis às necessidades militares, além do caráter fisiológico. No caso, o Buda atribuía os exercícios físicos como caminho da energia física, da pureza de sentimentos, da bondade, o que levaria as pessoas a atingir a suprema felicidade, chegando ao Nirvana. O que é o Nirvana? É a ausência total de sofrimento. Então, nessa época que surgiu esses termos,
além da yoga ou do yoga como queiram, certo? Que é uma atividade que ensinava técnicas de massagem e de respiração. Outra civilização importantíssima foi o quê? A civilização japonesa, que teve sua história com a educação física iniciada em 660 a.C. A educação física no Japão teve uma grande influência da China, certo? Com a adoção da ginástica médica, do desenvolvimento anatômico, relacionado sempre aos pontos fracos do corpo. E foi nessa época que se encontraram o quê? Os primeiros elementos do jiu-jitsu, que é uma das artes marciais mais conhecidas atualmente. Isso na época foi descoberto por um dos samurais, que observou o seguinte, que a partir de uma simples pressão em determinadas partes do corpo, faria com que o braço ou a perna de um adversário fossem paralisados. Então, na civilização japonesa também houve o desenvolvimento de outras artes marciais, como o sumo, como o judô, como o kung fu, como o aikido, certo? Entre outros. Próxima civilização é a egípcia, que foi caracterizada por suas atividades de exercícios gímnicos, valorizando as qualidades físicas, como o equilíbrio, como a força, como a flexibilidade e a resistência. Próxima civilização, entre aspas, posso dizer que é a mais conhecida de todas, né? Civilização grega, de suma importância para o desenvolvimento da educação física, dos esportes. Por quê? Porque quando falamos de Grécia, a gente fala de uma civilização que marcou bastante o desenvolvimento de atividades ginásticas, certo? De atividades de lutas, de corrida, de natação. Então, através dessa cultura, junto com a pedagogia relacionada à educação física, houve desenvolvimento de conceitos utilizados até hoje por pensadores mesmo antigos, como Platão, como Sócrates. Tem uma frase bem emblemática que é a seguinte: na música, a simplicidade torna a alma sábia. Na ginástica, o corpo adquire saúde. Além desses termos bem conhecidos, os gregos eles colocavam a exercitação do corpo como um meio de formação do espírito e da moral. E vale lembrar que o quê? Na Grécia nós tivemos a realização dos primeiros Jogos Olímpicos de todos os tempos, certo? Que eram disputados em homenagem a Zeus, que é o deus de todos os deuses. Esses Jogos Olímpicos foram disputados entre 776 a.C. até 393 depois de Cristo, certo? Então, no intervalo de tempo que resultou em 293 Jogos Olímpicos. Mas lembrando, bem diferente dos Jogos Olímpicos que nós temos hoje, que é de 4 em 4 anos, com exceção agora de 2021, que vai ser no Japão, em Tóquio, por causa da pandemia, certo? Então, na civilização grega, nós tivemos também o desenvolvimento de alguns termos bem conhecidos, como halteres, atleta, ginástica e pentátlon. São tudo de origem grega. Próximo ponto. Vamos falar da civilização de Roma, que é a atual capital da Itália, certo? Ela foi também bem importante. Foi caracterizada pelo quê? Por uma preparação militar e de exibição de poder, de conquista, onde os vencedores nas competições eram glorificados, considerados heróis e grandes guerreiros. Então, tudo isso aconteceu logo após Roma, certo? A civilização romana conquistar a Grécia. Foi nessa época também que surgiu aquela célebre frase: mens sana in corpore sano, que quer dizer o quê? Mente sã em corpo sã, certo? Que é considerado uma das frases mais conhecidas do mundo, né?
da atualidade. Outro ponto importantíssimo que a gente tem que falar, ou infelizmente a gente tem que citar, é na época da Idade Média, que foi a Idade das Trevas, onde, por causa da ascensão do cristianismo, o culto ao corpo foi considerado pecado. Foi Era algo proibido, não podia ser difundido de forma alguma para evitar punições que poderiam levar até a morte. Então, na Idade Média, houve a proibição da educação física. E isso até o século XV. Logo após, da metade do século XV para frente, houve início a Renascença, que é outra época. Aí, para o bem da educação física, já na Renascença, houve o retorno da cultura física, das artes, da música. Então, a beleza do corpo, antes considerada pecaminosa, né, na fase da Idade Média, voltou a ser explorado. Então, foi um período que houve um grande estudo da anatomia do corpo humano e de esculturas de estátuas, como a de Davi de Michelangelo, que vocês podem ver aí na foto. Além disso, houve, após a Renascença, aliás, durante a Renascença, houve a volta da educação física escolar, que incluía, dentro das escolas, exercícios físicos. Agora sim, após a Renascença, nós tivemos o Iluminismo, super importante na educação física, por quê? Porque teve novas ideias. Foi nessa época que foi proposto a educação física na educação infantil. Então, desde as crianças, teria que ter o ensino da educação física nas escolas. Após o Iluminismo, chegamos à Idade Contemporânea, né? A partir do século XVIII, onde houve o desenvolvimento de 4 escolas, de 4 tipos de ensino de educação física em 4 regiões diferentes. A primeira foi na escola alemã, com a invenção da barra fixa, do cavalo, que deu origem ao que a gente conhece hoje como ginástica olímpica, certo? E também houve a inclusão da ginástica feminina. Outra escola super importante foi a escola nórdica, também, ou então a escola sueca, que visava a formação dos professores de educação física e onde surgiu as modalidades de tiro e de esgrima. A terceira escola é a escola francesa, que contribuiu com o quê? Com o surgimento da ginástica de calistenia, voltada simplesmente para a realização de exercícios físicos. E por último, a escola inglesa, que resumidamente foi a escola baseada em todos os tipos de esporte, ou em vários esportes, né? Todos os tipos é falar muito, mas em vários esportes, onde priorizou-se ou começou a organização em relação às regras dos esportes. Foi justamente na escola inglesa, certo? Então, basicamente, a história da educação física passa por essas civilizações, certo? E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o histórico da educação física no Brasil. Então, esse vídeo da história da educação física no mundo tem a continuação falando exclusivamente sobre o histórico da educação física no Brasil. Então, até mais, bons estudos e espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje.